Olá, meus amores, bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou aqui mais uma vez com você para o estudo do livro Desmistificando a Mediunidade, quarto livro da nossa série Conhecendo o Espiritismo. E eu fico sempre muito feliz pela sua companhia. Você que já nos acompanha e está mais uma vez aqui conosco, muito obrigada. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite e se inscreva no nosso canal. E assim você terá a oportunidade de receber a atualização de todas as nossas aulas e cursos. E se você quiser, conheça também as outras redes sociais do Conhecendo Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar mais 3 perguntinhas do nosso livro. Será a pergunta 39: as reuniões mediúnicas devem ser públicas ou privadas? Pergunta 40: quais as dificuldades e os obstáculos à prática mediúnica? E pergunta 41: existem reuniões mediúnicas no plano espiritual? Então, iniciando pela nossa pergunta 39, as reuniões devem ser públicas ou privadas? As reuniões devem ser essencialmente privadas. No passado, era até muito comum que as casas espíritas promovessem reuniões mediúnicas públicas. Só que com o decorrer do tempo, principalmente do estudo, da análise dessas reuniões, se observou que não é o mais indicado. Por quê? Vamos lá, existem inúmeros fatores, inúmeras razões pelas quais nós não orientamos, e quando eu digo nós, o movimento espírita, não orientamos que as reuniões sejam públicas. Vamos então começar a colocar e a pontuar alguns aqui que trouxemos no nosso livro. Primeiramente, nós colocamos o seguinte: as reuniões mediúnicas, essencialmente que acontecem nas casas espíritas, são reuniões de assistência espiritual aos espíritos desencarnados, necessitados de atendimento, de amparo, de esclarecimento, de auxílio. Ora, isso significa, isso faz com que a reunião mediúnica seja, na verdade, dentre outras coisas, uma enfermaria espiritual. Nós estamos ali lidando com dramas, com dificuldades enormes de muitos corações. E sendo uma enfermaria espiritual, um hospital, nós não permitimos que qualquer pessoa que não esteja diretamente relacionada, trabalhando naquela atividade, fique ali. Num hospital, nós deixamos que o público, nas dependências internas onde os trabalhos de assistência estão sendo realizados, fiquem transitando à vontade ou não? Só as pessoas que estão envolvidas naquele trabalho é que têm permissão de ali estar. Não é assim? Por que que na reunião mediúnica, se nós estamos também ali num processo de tratamento e de amparo aos espíritos necessitados, nós vamos abrir ao público como se fosse um espetáculo, como se fosse algo que se colocasse numa plateia e as pessoas pudessem ali assistir um show, um espetáculo? Não é isso. Precisamos lembrar, queridos amigos, que nós estamos tratando com dramas difíceis e delicados de muitos espíritos, que inclusive foram dramas tão grandes que continuam perturbando-os, enfermando-os, mesmo após a morte. Quando eles chegam para colocarem os seus dramas, eles merecem respeito. Eles estão colocando ali suas maiores dores e nós precisamos agir com respeito, humanidade e fraternidade para com eles. Nós gostaríamos que os nossos problemas fossem abertos a todas as pessoas? Quando nós temos dificuldades que vamos a um psicólogo, a um psiquiatra, a um terapeuta, não há ali um cuidado de reserva, no sentido de preservar
e de manter o sigilo daquilo que se é colocado, aquilo que se traz e se coloca ali, como respeito às nossas dores? Por que que com os desencarnados, só pelo fato deles não estarem mais na matéria, nós agiríamos diferente? Não faz sentido. O mesmo respeito que nós merecemos, eles também merecem. Além disso, a reunião, dentro de uma reunião mediúnica, sendo ela um ambiente também de auxílio espiritual e essencialmente de auxílio espiritual, a equipe espiritual que coordena o trabalho, ela necessita dos fluidos que são emitidos pela equipe espiritual. E esses fluidos, quanto mais purificados, quanto mais homogêneos, quanto mais limpos, mais úteis nas mãos da equipe espiritual, que utiliza esses fluidos para a confecção de medicamentos que são ministrados aos espíritos desencarnados em atendimento, são utilizados para plasmar determinados instrumentos que eles possam necessitar durante a realização da reunião mediúnica. São utilizados também, por exemplo, para ajudar que espíritos mais evoluídos, que não sejam muitas vezes visualizados pelos espíritos desencarnados em atendimento em função da diferença vibratória, que eles possam ser, com aqueles fluidos retirados da equipe espiritual, eles possam sofrer um processo de materialização para serem visualizados pelos desencarnados em atendimento, não por nós, equipe encarnada. Tudo isso se faz com os fluidos emitidos. Só que esses fluidos, eles precisam ser homogêneos. Quanto mais diferentes, fluidos movidos, por exemplo, por curiosidade, por medo, por incompreensão, por outros tipos de pensamentos e emoções, tudo isso corrompe esses fluidos e faz com que o auxílio que poderia ser prestado seja muito menor. Numa reunião pública, repleta de pessoas, muitas ali movidas pela curiosidade, muitas ali que nem conhecem sobre a doutrina espírita, não sabem nem aquilo que se faz dentro de uma reunião mediúnica, pode sair dali, é mais atormentada, porque muitas vezes quantas pessoas chegam nas casas espíritas movidas por preocupações, angústias, sofrimentos, estão num estado psicológico fragilizado, inferior. Como é que essas pessoas, que tipo de emoções e de vibrações essas pessoas vão doar naquele momento? Tudo isso corrompe a psicosfera de uma reunião mediúnica e compromete o êxito daquele trabalho. Então, verificou-se com o tempo que só deve participar das reuniões mediúnicas quem estuda, quem entende, quem sabe exatamente aquilo que ali se realiza. É por isso que existem os cursos preparatórios para a vivência, para a prática, para o desenvolvimento da mediunidade. Cursos extremamente importantes para quem deseja trabalhar nessa área. Então vejam, por isso é que com o tempo, hoje em dia, as reuniões mediúnicas elas se tornaram privadas e, a não ser os visitantes, como nós já falamos em perguntas anteriores, aqueles que são muitas vezes estudantes de um curso de mediunidade, vão visitar a reunião. Tirando essas situações excepcionais, não se deve permitir estranhos à reunião e muito menos fazer com que ela seja uma reunião pública, certo? Então, por isso, se deve ser evitado. Quanto mais homogêneo o grupo, melhores. Homogêneo o grupo, as vibrações, as energias, os fluidos, melhores serão os resultados daquela atividade. Bom, eu coloquei aqui também, deixa eu ver o que mais eu coloquei para nós. Interessante. Divaldo Franco, no livro Diretrizes de Segurança, ele nos diz que uma reunião mediúnica pública é um risco desnecessário que nós estamos submetendo a casa e os frequentadores. Então ele diz, as reuniões públicas acabariam tendo feição especulativa, exibicionista, destituída de finalidade superior.
E não é isso que nós buscamos, não é isso que nós devemos buscar. Inclusive, isso já era também orientado por Kardec. Então, o codificador, no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, determinou lá, proibiu que as sessões mediúnicas fossem públicas, somente concedia autorização para a entrada de pessoas estranhas quando elas simpatizassem com os seus princípios da doutrina espírita e com o objetivo dos seus trabalhos, e bem como encontrassem-se iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita, ou seja, tivessem a base. Por isso precisamos estudar a base da doutrina espírita, que é trazida de forma brilhante nos cursos do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, e no estudo das obras básicas também, ou quando elas estivessem motivadas no firme propósito de se instruírem. Então vejam bem realmente que reuniões públicas, elas não são suficientemente exitosas, eficientes para que elas sejam estimuladas. Ao contrário, as privadas sim, trazem muito mais benefícios. E se nós estamos aqui para pensar naquilo que é o melhor para o nosso próximo, para o trabalho, para a seara do Cristo, precisamos trabalhar, desenvolver e estimular as reuniões mediúnicas privadas, ok? Vamos agora para a pergunta 40. Quais as dificuldades e os obstáculos que nós podemos identificar nas reuniões mediúnicas? Vejam bem, existem várias dificuldades e obstáculos. Nós vamos destacar aqui aquelas mais comuns e que normalmente comprometem mais fortemente as reuniões mediúnicas. Então, um dos obstáculos mais comuns e que causam maiores problemas decorre exatamente da ausência frequente dos participantes da equipe. Sempre há ausência, seja por motivo de trabalho, seja por motivo de viagem, seja porque as pessoas às vezes deixam que outros compromissos sejam prioridade na sua vida, seja por eventos sociais, seja por N razões. Fato é que as ausências são sempre comuns, isso sempre acontece. Só que quando é uma ausência eventual, quando há de fato disciplina e responsabilidade perante a reunião, em função de uma viagem de trabalho, uma viagem de férias, enfim, uma impossibilidade realmente de estar presente, tudo bem. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estando na cidade, elas acabam deixando que outras situações prevaleçam sobre o seu compromisso para com a reunião. E isso traz um prejuízo muito grande, porque a equipe espiritual, ela prepara previamente aquela reunião. Ela prepara previamente aquela reunião. Nesse preparo, ela vai verificar quem vai dialogar com quem, quais são os espíritos que serão atendidos por intermédio de um médium específico, quem vai dialogar. Eles fazem todo um planejamento, porque tem espíritos que podem ser melhor atendidos por um determinado tipo de dialogador ou de médium. Enfim, tem um planejamento. Nada é feito de forma assodada, impensada. E quando um dialogador falta, quando um médium falta, nem sempre aquele espírito pode ser transferido para outro, porque o outro médium já tem os espíritos que vai atender. Então, quando um médium falta, muitas vezes aquele espírito que deveria ser atendido não será. E vai precisar esperar mais uma semana para que ele possa receber o devido atendimento. Então, na verdade, quando há principalmente ausências constantes, isso quebra toda a estrutura, toda a formatação pensada pela espiritualidade.
Então, cabe ao dirigente do grupo ter uma conversa fraterna, respeitosa, caridosa, humana, mas no sentido de sensibilizar aquele participante para que ele ou se afaste momentaneamente, para que ele possa ajustar a sua agenda, ajustar ali a sua vida, de modo que ao voltar ele consiga manter-se sempre presente, ou que realmente ele possa desde logo se ajustar e estar presente às reuniões. Mas permitir essas ausências sem que uma providência seja tomada pelo dirigente, isso não é indicado, a não ser que você não se importe com o comprometimento do resultado das reuniões que você dirige. E vejam, isso acontece. Pode ser, gente, que cada um de nós, em algum momento, estejamos fragilizados por N razões e não tenhamos essa condição de estar sempre presentes. Então, você sugere que ele seja temporariamente afastado da equipe, mas não da casa, para que ele possa promover ou buscar os tratamentos de assistência espiritual que a casa oferece e com isso ele possa equilibrar-se e aí retornar quando ele estiver em condições mais apropriadas. Esse deve ser o procedimento a ser adotado. Então, esse é um dos casos, é uma das dificuldades mais comuns que nós enfrentamos, mas existem outras também. Uma situação delicada que muitas vezes nós enfrentamos é quando o trabalhador apresenta um comportamento amoral ou não compatível com a seriedade da mediunidade, quando apresenta desarmonias físicas, mentais ou psíquicas graves, onde o seu afastamento acaba sendo inevitável. Então vejam, se nós estamos aqui dentro da doutrina buscando a nossa moralização, a nossa reforma íntima, nós precisamos avaliar a nossa forma de viver. Como nós estamos vivendo? Será que eu estou buscando realmente vivenciar o Evangelho, uma conduta, uma postura cristã? Será que eu tenho vícios? É adequado eu, por exemplo, ser uma pessoa que gosta de muita bebida, de cigarro, utilizar, por exemplo, narcóticos e estar dentro do desenvolvimento de uma reunião mediúnica? Isso nos parece compatível com o trabalho que se realiza? Não. Cada um é livre para fazer aquilo que deseja, para adotar as posturas, as atitudes, os comportamentos que desejar. Mas se nós assumimos um compromisso junto a uma tarefa na seara do Cristo, nós precisamos ter um comportamento cristão e um comportamento saudável para a nossa mente, para o nosso espírito e para o nosso corpo, para que nós possamos ser úteis, de fato, naquela atividade, naquele trabalho que nós resolvemos abraçar. Então, uma pessoa que está com uma desarmonia mental, física, psíquica, emocional, precisa de tratamento. Ela está precisando ser auxiliada. Ela não está em condições ainda de estar ali auxiliando. Seus fluidos doados não são fluidos salutares. Ela não está emocionalmente bem, nem para estar na condição de um dialogador, muito menos na condição de um médium ostensivo. Então, esses cuidados também precisam ser observados pelo dirigente. E nós destacamos ainda como outro grande problema identificado a obsessão. Os médiuns, eles não estão isentos a um processo obsessivo. E isso acontece com qualquer pessoa e com os médiuns também. Como nós sabemos, a mediunidade ela não acontece da hora para outra, é um processo. Se o médium, ao perceber um processo obsessivo, já buscar recursos para sair daquela condição e ficar bem, equilibrar-se, excelente.
Ninguém vai precisar afastar o médium da reunião mediúnica por isso. Mas se ele não conseguir e ele começar ali a entrar num processo de obsessão grave, um caso de fascinação, de subjugação, antes disso, ele precisa ser afastado da reunião mediúnica, mas para ser tratado. Não é ser afastado e simplesmente esquecido, como se ele fosse uma pessoa sem importância para o grupo, para a equipe. Meus queridos amigos, se nós estamos num trabalho de amparo e de assistência aos espíritos, nós precisamos lembrar que isso significa espíritos encarnados e desencarnados também. Como é que nós somos todo carinho, todo amor, todo auxílio, todo cuidado para com os espíritos desencarnados que chegam às reuniões mediúnicas, e nós vamos agir de uma forma pouco caridosa para com os espíritos encarnados que trabalham conosco na nossa reunião mediúnica. Percebem que é um comportamento incoerente, que não faz sentido? Então, se nós percebermos que aquele trabalhador está passando por um processo obsessivo e que precisa ser afastado, tudo bem, mas nós vamos conversar com carinho, com amor, vamos colocar à disposição dele todos os outros recursos que a casa espírita oferece, exatamente para que ele possa, o mais rapidamente possível, se recuperar, se reerguer e estar bem, e com isso ele possa retornar para o trabalho. Perfeito? Então, caridade para com todos, encarnados e desencarnados. Caridade sempre, meus queridos amigos. E por fim, vamos para a nossa última perguntinha, que é: existem reuniões mediúnicas no plano espiritual? E a resposta é positiva. Sim, certamente. Nós colocamos aqui que as reuniões mediúnicas, elas são realizadas tanto no plano físico quanto no plano espiritual, que as reuniões realizadas no plano físico, elas são apenas uma pequena parte do trabalho que é grandioso e que é realizado pela espiritualidade em amparo e auxílio aos irmãos sofredores. Então, é muito comum a continuação dos trabalhos mediúnicos na erraticidade, exatamente após a conclusão do trabalho realizado nas reuniões mediúnicas na matéria, quando os médiuns estão desdobrados pelo sono. Por isso que é importante os médiuns manterem os devidos cuidados, não apenas durante a reunião mediúnica no plano físico, mas antes, durante e depois também, porque a depender do nosso preparo, a depender da forma como nós estivermos, nós poderemos ou não ser selecionados para participarmos de uma reunião mediúnica no plano espiritual. Tem uma equipe encarnada, certo? Mas nem todos os membros dessa equipe muitas vezes são selecionados para as reuniões no plano espiritual, porque é necessário que haja preparo, que as pessoas e os médiuns, que os participantes estejam preparados emocionalmente, organicamente, espiritualmente, enfim, precisam trabalhar as suas emoções, trabalhar em si sempre no bem, para que eles possam estar em condições de auxiliarem a equipe espiritual durante esse estado de desdobramento. Então, nós colocamos aqui: é importante continuarem em sintonia com a espiritualidade amiga, manterem uma conversação sadia, ingerirem alimentação leve, fazerem leituras salutares, manterem o hábito da prece. Tudo isso é importante para que esse trabalho na espiritualidade se realize. Nós mencionamos aqui 2 livros que falam bem sobre as reuniões mediúnicas no plano espiritual. O livro Além da Morte, no livro Além da Morte, traz exatamente essa informação. É o livro Além da Morte, pelo espírito Otília Gonçalves,
pelo médium Divaldo Pereira Franco, e também o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, também de Divaldo Franco. Então, em ambos os livros, existem ali relatos de reuniões mediúnicas no plano espiritual, dos atendimentos feitos através dessas reuniões, atendimentos feitos aos espíritos encarnados que estão em atendimento, os médiuns em desdobramento são levados às reuniões mediúnicas, espíritos encarnados que estão passando por problemas obsessivos, por situações várias, são também levados em desdobramento para a reunião mediúnica e lá eles são atendidos, amparados. Então, o que a gente percebe com isso? Que, na verdade, a espiritualidade, ela é maravilhosa. Ela aproveita todas as oportunidades para ajudar, para amparar, para amenizar o sofrimento da humanidade. Imaginem quando não havia reunião mediúnica no plano físico. Aconteciam apenas no plano espiritual. Agora que nós temos as do plano físico, excelente, mas ainda são muito poucas. Na verdade, a quantidade de reuniões mediúnicas no plano físico, a quantidade ainda é muito pequena para a quantidade de sofredores, para o nível de necessidade espiritual dos encarnados e desencarnados. Então, aproveita-se todos os momentos. Os momentos que os médiuns estão em estado de vigília e também o momento em que eles encontram-se em estado de desdobramento. Nada é desperdiçado pela espiritualidade. Interessante colocar aqui que quanto às lembranças, nem sempre os médiuns vão lembrar dessas atividades. Alguns podem lembrar que estavam trabalhando, que estavam sendo úteis, mas não necessariamente lembrar da reunião, dos detalhes. Isso pode ou não acontecer. A espiritualidade vai avaliar se há ou não essa necessidade. O importante, na verdade, não é o lembrar. O importante é nós estarmos preparados sempre para trabalharmos caso a espiritualidade necessite de nós. Então, finalizamos essa pergunta dizendo o seguinte: considerando a quantidade de espíritos que precisam de assistência, tanto encarnados e desencarnados, é ainda reduzido o número de reuniões mediúnicas no plano físico, representando as da espiritualidade ato de misericórdia divina, não deixando nenhum de seus filhos ao desamparo. Deste modo, revestem-se as mesmas de grande importância, pois permitem a utilização de vários outros mecanismos de socorro aos necessitados. Perfeito? E assim, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais um estudo do livro Desmistificando a Mediunidade. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Na próxima semana vamos estudar umas 3 perguntinhas. Pergunta 42, pode-se evocar espíritos? Pergunta 43, o que é animismo? E pergunta 44, é possível ao médium distinguir as alterações psíquicas e orgânicas que lhe são próprias das que procedem dos espíritos desencarnados? Então, mais aprendizado, mais estudo para você. Meus amores, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta o nosso vídeo. É muito importante para nós. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, por gentileza deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você achou esse vídeo importante, interessante para alguém, compartilhe o nosso link. Meus amores, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.